Masnon Construções. Fornecemos material para confirragem. Fazemos a confirragem e o respectivo betão. Garantimos transporte, homens habilidosos e betoneira para a flexibilidade do processo. Masnon Service. Deixe-nos dar um toque no seu edifício. Omnipotente, omnipresente e omnisciente. راجع الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة. Aflão, quem é mestre de cerimônia? Ele é o porta-voz do anfitrião ou da instituição que o contrataram para o evento em casa. Ele é a autoridade discreta, isto é, ele deve brilhar para que o evento brilhe, mas claro, sem roubar o protagonismo do anfitrião. É o fio condutor, isto é a pessoa que dá sentido à transição entre uma etapa e outra. O mestre de cerimônias, ele é o termômetro do evento. Quer aprender mais dicas? Então, inscreva-se agora no treinamento híbrido e intensivo e torne-se um MC profissionalmente reconhecido e comece a faturar. Masnon Acomodação. Oferecemos hospedagem na Praia do Belém. Um lugar tranquilo para a sua temporada. Quartos climatizados, TV, geleira e água quente. Visite-nos. Masnon Acomodação. Estamos no bairro do aeroporto. Faça já a sua reserva pelo número 8724 87 230. Masnon Acomodação. Um aconchego fora de casa. Querido Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, muito obrigado, Senhor, pela Tua presença neste lugar. Que o Senhor deleite a Tua presença, Pai, abundantemente a todos que estão ligados neste momento e a todos que estão neste lugar, Senhor. Que faça prosperar tudo o qual estamos prestes a fazer. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos e agradecemos porque o Senhor está conosco hoje, amanhã e para todos sempre. Amém. Amém. Muito canimão, saudações cordiais, cara e caro internauta, seja bem-vindo a mais uma edição do podcast João 8:32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Queremos desde já pedir ao caro e a cara internauta para compartilhar a live. Estamos em direto pelo Facebook, YouTube e também Instagram da Masnon Service. Só escrever Masnon Service. Tem acesso às nossas lives e também pode nos seguir através do nosso canal do WhatsApp. Tem um link aqui na descrição que vai lhe levar diretamente a entrar no canal e a seguir. E ajuda-nos a compartilhar este link para que mais pessoas possam fazer parte da família Masnon no nosso canal do WhatsApp. E por que não subscrever-se no nosso YouTube para que sempre receba as notificações em primeira mão, na hora certa. Seguir-nos também no Facebook, gostar da nossa página, isso nos ajuda também a crescer. E seguir-nos no Instagram também vai nos ajudar bastante a crescer.
Siga-nos também no TikTok. É só escrever Mais Não Service e vai colocando ali um coraçãozinho, um gosto nas nossas publicações, nas nossas transmissões. E por que não comentar sobre a temática de hoje que vamos debruçar daqui a pouco com os meus convidados. Mas antes de apresentar os meus convidados, importa salientar ou lembrar ao caro internauta que a Mais Non Service faz transmissões ao vivo de cultos, de cruzadas, avivamentos, seminários, simpósios, workshop. Qualquer evento que o amado tiver e precisar de uma transmissão profissional com muita qualidade e responsabilidade. Por favor, entre em contato com a nossa equipe, com a nossa comercial e feche esse contrato, não é? Temos espaço de publicidade aqui no podcast João 8:32 para você que queira vender, para você que queira divulgar a sua marca, seu produto, divulgar seu evento que está para realizar. Tem aqui uma oportunidade para o fazer através dos contactos 8428 6266 ou 8666 84 300. Através desses números pode entrar em contato com a nossa equipe e chegar a um acordo. Para você que vai casar, para você que vai fazer uma festa de inauguração, graduação e precisa de fotos e vídeos de qualidade, de forma profissional. Não precisa mais sofrer, ligue também para a nossa equipe, porque a Mais Non Service também faz vídeos e fotos de eventos com maior qualidade, rapidez e eficiência. Então, senhoras e senhores, esse é o espaço, não é, para que você, não é, adquire serviços da Mais Non Service. Vai ligando, vai whatsappando e garanta e mantenha este contato. E temos outros serviços. Através desses contactos, podem interagir com a nossa equipe e terá mais informações. Hoje vamos falar de um tema bastante interessante, mas antes do tema vamos saudar aqui o meu amado Avelino. Saudações cordiais, seja bem-vindo à edição do podcast João 8:32. Muito obrigado. Como é que está de saúde, meu caro? De saúde estamos bem, graças a Deus. Ele ainda tem nos fortalecido e tem nos guardado. Exatamente. Dizer ainda que é uma honra imensa estar aqui e podermos partilhar um pouco sobre o tema em questão. Muito bem. E quando recebeu o convite, qual foi a expectativa? De facto, na verdade, este já recebi o convite já faz umas 3 semanas. Era para ter vindo na semana passada. Ok. Mas tivemos ali depois alguns transtornos de comunicação. Com a nossa equipe? Com a equipe, sim. Epa. Então, depois já não deu na semana passada. E ficou marcado que tinha que ser hoje. Certo. E aqui estamos. Na verdade, a expectativa é boa. É sempre bom termos esta oportunidade de podermos conversar e partilhar um pouco daquilo que é a palavra, o que é que a palavra nos diz a certos aspectos. É muito importante termos este momento de partilha. Muito bem. Muito Carmambi, seja bem-vindo à família Mais Non para falarmos de Deus, da palavra de Deus. Eu fico maravilhado, né, quando encontro homens de Deus, encontro mulheres de Deus, encontro jovens, não é, que gostam da palavra, né, que gostam de falar do evangelho, que gostam de falar de Cristo. É gratificante, é louvável. Então sejam bem-vindos. Estamos também com o irmão Álvaro. Saudações, seja bem-vindo, meu amado. Muito obrigado. Agradeço mais uma vez estar neste lugar. É uma honra, pela vontade de Deus, estar neste lugar. Muito obrigado. Muito bem. O nosso tema hoje é cristão no mercado de trabalho. Né? Este é o tema de hoje. Cristão no mercado de trabalho, ética, ambição e propósito. A nossa equipe também, quando entende, elabora os temas aqui. Né? Um tema muito forte. Cristão no mercado de trabalho. Porque o cristão tem que trabalhar, não é? O cristão deve trabalhar, não é?
temos que tirar, temos que descontinuar essa ideia de que é só estar na igreja, orar, jejuar, e o jovem não está preocupado em estudar, não está preocupado em trabalhar. Temos que descontinuar, né? Precisamos garantir a sustentabilidade. O próprio Deus mandou o homem trabalhar, né? Trabalhar para garantir aí a autossustento e sustentar também a família. Então temos que, o cristão tem que ir trabalhar. Estuda jovem, estuda cristão, né? E depois começa a trabalhar, né? Então, para quem já estão trabalhando, temos como esse tema aqui, ética, ambição e propósito. Não é um tema bastante interessante, não é? Como os meus amados, eles que vão nos ajudar a entender este tema. Bom, o que é que vocês acham de cristãos que não querem trabalhar? Vamos começar daí, né? O que é que vocês pensam daqueles cristãos que não querem trabalhar? Não é? Vamos começar com o irmão Álvaro. Não é? Bom, na verdade, quando se fala de um cristão, fala-se de um ser humano comum, um ser humano normal, que merece trabalhar e merece muitas das vezes fazer algo na vida. Não só acordar, ir à casa do Senhor, celebrar, dançar, orar, jejuar, porque na verdade o que faz com que muitas das pessoas consigam correr para a casa do Senhor, muitas das pessoas correm por falta de trabalho. Então, eles observam a igreja como se fosse o ponto onde tudo vai se resolver. E outros, quando chegam ali, acabam se conformar com aquele ambiente. Só ficam a orar, jejuar, esqueçam que, na verdade, é bom, é muito importante trabalhar para poder fazer o seu amanhã. Exatamente. Tudo bem. Vamos ouvir também o irmão Avelino sobre este assunto. Bom, cristãos que não querem trabalhar. Nós temos um ditado que diz que saco vazio não para em pé. De fato. E para que esse saco não fique vazio, é preciso que haja algum labor, que é o trabalho. E não só, porque o trabalho foi instituído desde a primeira criação. Adão, quando foi colocado no jardim, ele foi ordenado que deveria dominar e lavrar a terra. Então, já foi dado um trabalho. Já foi dado um trabalho. É complicado quando nós encontramos um cristão que não quer trabalhar. Então, podemos colocá-lo mesmo como sendo alguém que é um preguiçoso e, de certa forma, um desobediente. Porque a palavra diz que nós temos que trabalhar. O primeiro homem que foi colocado na terra, uma das coisas que lhe mandaram fazer é dominar e lavrar. Então, lavrar já é trabalho. Então, o cristão tem que tirar da cabeça de que só orar, jejuar, ficar na casa do Senhor, fazer a obra. Alguns até dizem que, estar na casa de Deus já é um trabalho. O que comentam sobre esse assunto? Bom, não vou discordar dessas pessoas que dizem isso. Estar na casa de Deus, a servir na casa de Deus, já é um trabalho. Realmente é um trabalho. Mas nós estamos na condição de quê? De servos de Deus. Não é? Se somos servos de Deus, não podemos em nenhum momento esperar que o trabalho que nós fazemos na casa de Deus tem que ser a nossa fonte de sustento. Nós temos que encontrar formas de nos sustentar para além do trabalho na casa de Deus. Exatamente. Irmão Álvaro? Bom, é muito interessante este caso, na verdade. Temos que trabalhar, na verdade. Temos que trabalhar porque se a gente ficar de braços cruzados enquanto oramos do outro lado, aí já haverá uma guerra. Porque a nossa fé, primeiro, é que vai esfriar. Vai começar a surgir aquele pensamento de que eu vou sempre à casa do Senhor, mas nada muda na minha vida. Exato. Então é muito importante orar e ir à casa do Senhor. Orar e ir à casa do Senhor. E trabalho. Epa, Não, tem pessoas que dizem, olha, já ir servir na casa de Deus
ou na obra do Senhor, já é um trabalho. É um trabalho. Sim, sim. Então, quanto a esse pensamento, temos que deixar do lado, na verdade. Reconhecer que temos que ter tempo de adorar ao Senhor e temos que ter tempo de fazer os nossos trabalhos. Me lembro de um versículo na qual eu li um dia que Paulo dizia que temos que trabalhar. Quem não trabalha não come, porque na verdade quem não se dá tempo... Segunda carta a Tessalonicenses, né? Sim. Exato. Então, Paulo falou aquilo no sentido de que havia preguiçosos naquela altura que só seguiam a palavra, estavam muito preocupados em falar do evangelho, mas ele viu que estes não trabalham. São preguiçosos. São preguiçosos. Então, é muito bom que eles vão a uma chamba trabalhar. Muito bem. Sim. Tá certo. O cristão já está trabalhando, não é? Temos aquilo que é ética, né? São as normas, né? Tem a ética de uma forma geral, mas também tem a ética cristã, que são as normas que têm a ver mesmo com o próprio cristão. Há coisas na Bíblia que dizem que o cristão não deve fazer isso, não deve fazer isso. Não é? Olhando, por exemplo, o cristão já está no mercado de trabalho. E em Moçambique, não é? Bom, não é segredo para ninguém. A corrupção é o pão de cada dia. A corrupção é o pão de cada dia. Até antes de trabalhar, não é? Temos um grande obstáculo para as pessoas que já estudaram, não é? Para entrar no mercado de trabalho. Em alguns casos é preciso corrupção, é preciso corromper, é preciso estar envolvido em esquema de corrupção para conseguir um contrato e trabalhar. Que comentários vocês vão fazer agora sobre o cristão e a corrupção? Bom, vamos escolher. Há um livro que eu costumava ler várias vezes, que fala acerca do cristão. Temos que perceber quem é o cristão, o que é ser cristão. Antigamente, Deus usava uma forma que era a circuncisão. Falávamos na parte do masculino, para poder identificar que estes são... judeu ou não é? Então, e Paulo surge e diz o seguinte: há uma circuncisão no coração. Isto é, já abrange a parte feminina assim como masculino. Então, no tempo de Moisés, a circuncisão só afetava os homens. Então, agora com a chegada de Paulo, ele traz outra versão de que todos. Para que haja uma transformação genuína, para que haja cristão genuíno, um cristão puro, sem nenhumas manchas. Então, esse cristão, quando entra no mercado de trabalho, a sua ética tem que ir de acordo com aquilo que ele é. Por muitas vezes eu posso chegar sendo um cristão, irmão, trabalho. Não, o cristão, vamos lá, ainda não entrou. Né? Ainda não entrou, ainda está para começar. Tem uma vaga aqui e o cristão vai concorrer, não é? Vai concorrer naquela vaga, os outros também concorrem, né? Não obstante, alguém aparece, olha, para você assinar aquele contrato, é preciso pagar. E você já sabe que isso é corrupção. Exato. Bom, na verdade, sendo um cristão que recebeu a circuncisão no coração, o Espírito em verdade, é muito bom saber que nem vale a pena entrar nesse esquema, porque quando você alimenta, a palavra nos ensina que tudo que sai pelo coração, até pela boca, isso aí define quem tu és. Então, se eu consigo corromper um trabalho através dessas formas, isso já mostra que eu não sou bem convertido. Alguma coisa não está certa. Bem, vamos ouvir também o irmão Avelino sobre esse assunto. Realmente é uma questão interessante e, de certa forma, polêmica, não é? Que estamos aí a levantar. É uma oportunidade que surgiu para satisfazer a fome que o cristão tem. Entretanto, depois ele é condicionado, que é para você ter acesso aqui, tem que pagar. Então, eu vou fazer ponte com o que o irmão Álvaro aqui dizia, que
se nós fomos circuncidados com Cristo, não é? Pela morte de Jesus Cristo, e somos genuinamente chamados cristãos porque praticamos aquilo que Jesus Cristo praticou. A questão que eu tenho de me colocar quando me surge uma oportunidade dessas é: se fosse Jesus no meu lugar, o que é que ele faria? É essa questão que eu tenho que levantar. Então, se eu faço essa questão, se Jesus fosse, ou se fosse Jesus no meu lugar, nesta situação de ter que corromper para conseguir uma vaga de trabalho, será que Jesus pagaria essa vaga? Eu acredito que não. Então, tenho que abdicar, encontrar formas justas. É ali onde entra a questão também da nossa fé. Porque em algum momento pode ser um teste para a nossa fé, para sabermos se realmente temos a fé em Cristo ou não. Então, é nessa circunstância que eu tenho que, de todas as maneiras, abdicar desta situação de me envolver no ato de corrupção, que já é crime, não é? Por lei é crime, não é? Então, desculpa, temos que ter... Quer dizer, aí você já vai ter dois problemas. São dois problema problemas. com o Estado e outro problema com o próprio Deus. Com o próprio Deus. Temos a questão do meu caráter, né? Exato. Como cristão, e depois temos a questão da ética, que a lei proíbe, que se eu for descoberto, perco a vaga, ainda perco o dinheiro, de certa forma. Então, é preciso encontrar um ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio está na fé. Em acreditar que eu vou conseguir a vaga, não mediante este meio, mas com um pouco de paciência e com a prática da minha fé poderei conseguir a vaga. Conversando convosco aqui, me lembro de Jesus Cristo saindo do jejum, 40 dias e 40 noites. Ele é levado ao pico da monte para ser tentado, não é? E o diabo diz: olha, se tu me adorares, tudo isto será teu. É isso. Agora imagina os cristãos hoje em dia, se o diabo aparecer, se calhar até tem aparecido, não é? De diversas maneiras. Eu tenho escutado, não é? Algumas pessoas a comentar, lamentavelmente, que dentro das nossas igrejas já existe obscurantismo dentro da própria igreja, não é? Igrejas pentecostais, igrejas que oram, usam o Espírito Santo para orar. Já existem esses casos. Então, é lastimável. Significa que não chegaram de ler e não chegaram de estudar sobre Jesus Cristo. Porque se tivessem lido, estudado e crerem de facto, teriam Jesus Cristo como exemplo, né? Que foi para lá, viu as riquezas, mas não é nada. Nós só podemos nos prostrar a um só Deus. Que situação, meu Deus. Ok, vamos lá. O cara já entrou no trabalho, já está trabalhando. É um cristão esse. Hoje estamos a falar de cristão no trabalho, não é? O cara já está lá no trabalho. Imaginemos que o cara, por exemplo, né, tem aí um cargo de chefia. E geralmente naqueles dias comemorativos aí, né, tem aqueles atos tradicionais, né? Nós em Xangara chamamos de gopasa, né? Adorar, exaltar os antepassados, os espíritos de facto dos antepassados. Agora, o cara é o líder, né? É um administrador, é o governador, é o ministro, é o presidente. E geralmente quem deve, não é, liderar aquelas cerimônias são os mais altos, não é? Era a hierarquia mais elevada de um determinado sítio. O cristão, como deve proceder nessa situação? Vamos lá, irmão Avelino, podemos começar com você. Uau, essa realmente é uma questão difícil. É uma questão difícil, mas não tão difícil assim. Porque nós temos que compreender
como é que as coisas elas são feitas, não é? Ele está lá, está naquela posição. Geralmente existem as lideranças comunitárias que são responsáveis por fazer este ato. Exato. Mas ele está lá como alguém que encabeça aquela instituição. Não é? Ele é cristão. Na minha ótica, não posso até não falar aqui à luz da Bíblia, não é? Na minha ótica, este cristão tem que primeiro orar muito por ele próprio, orar muito também pela instituição que dirige. Exato. E vamos lembrar, Jesus faz uma oração que se dependesse dele, aquele cálice passava por ele. De fato. Mas que se fizesse a vontade do Pai. Não é? Então, é mais ou menos nesse sentido que este cristão deve proceder. Porque não é ele quem determina aquela circunstância naquele momento. Não é? Então, não sendo ele quem determina, não temos como saber se é algo diabólico que está a ser feito ali. Não temos como saber se é algo, claramente é algo que não agrada a Deus. Exato. Não é? Mas ele está lá, foi colocado naquela situação. Quem ele colocou lá, eu assumo que seja Deus. Quem lhe deu aquela posição. Então, a oração deste cristão ou o proceder desse cristão deve ser de acordo com a vontade do Pai. Na sua oração, mediante esta situação, ele tem que compreender que não é ele quem está a determinar aquela situação, mas é porque surgiu a situação, então deve ser respondida. Que se faça a vontade do Pai. Tudo bem. Mas eu vou insistir um pouco mais. Vamos ouvir também o comentário do amado Álvaro, né, sobre essa situação. Depois volto a insistir. É uma questão mesmo que precisa de um diálogo. Porque muitas das vezes é o que tem acontecido no setor de trabalho. O que é preciso é ter fé, orar muito, como o irmão disse. Temos que orar muito, como a palavra nos ensina que orai sem cessar. Temos que orar muito pelo nosso trabalho, sem cessar. Porque não sabemos se há inimigos por dentro ou alguém possa aparecer, ser um inimigo dentro daquele trabalho. Muito bem. Comentário. Volto a insistir, né? Esse cristão deve ou não participar nessas cerimônias, mesmo sabendo que são cerimônias de adoração aos espíritos dos antepassados. E nós sabemos que o cristão, até trouxemos aqui exemplo de Jesus Cristo, que foi colocado em tentação, não é, para prostrar-se diante do diabo, e ele disse: não, apenas só podemos nos prostrar a um único Deus, que é o Senhor. E este funcionário que tem este cargo de liderança, este cargo de confiança, está aí, é para se passar ali, naquela localidade, naquela comunidade. Deve ou não aceitar? E como correlacionar a sua vida cristã e a sua vida profissional? Eu respondendo essa questão, posso comentar que não deve Participar. não deve participar. Vou ler aqui um livro no Atos 8, aqui no 18, onde fala-se de um homem chamado Simão. Assim diz a palavra. Sim, o mágico. E assim, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. Então, essa é uma questão igual. Yeah. Então, o que o homem de Deus fez? Ele negou de receber o dinheiro e de lhe impor as mãos para receber o Espírito Santo. Por quê? Porque ele estava diante de um apóstolo genuíno.
um apóstolo completo, não um apóstolo Então, apóstolo. o irmão Álvaro está sugerindo aqui que os O cristão não cristãos deve devem participar. negar esses cargos de Exato, liderança. melhor negar. Vamos lá ver, ali, irmão ali depois Avelino. surge esta questão. Não é? Uhum. Ele deve negar de participar desta exato. cerimônia. Uhum. De certa forma, é um protocolo de Estado. Exato. Como é que depois ele fica em relação a esta posição ou em relação ao seu serviço? Deixemos a posição. Uhum. Vamos ao próprio trabalho como tal. Yeah. Como é que este cristão depois vai ficar? Porque eu assumo que quem lhe confiou a tarefa, para além de ser o homem, Uhum. quem lhe confiou a tarefa É o próprio Deus. é o próprio Deus. Então, como é que ele fica se ele nega de participar Yeah. desta cerimônia? E eu acredito que nada acontece por acaso. Não é? Todo homem de Deus é colocado em determinado lugar para resolver o problema. É minha visão. Então, se Deus permite que esse homem entre ali, se calhar seja para o homem evangelizar aquele povo e o povo se converter. Minha visão, não é? Mas, ok, olhando para as ambições, quais devem ser as ambições de um cristão no mercado de trabalho? Um cristão tem que ter um coração de desejar que o trabalho cresça, fazendo bem. Se nós olhamos ao nosso redor, compreendemos que muitas casas acontece que outros colocam a vedação elétrica para proteger um homem. Yeah. Para proteger o homem. Aí já Mas surge mesmo aqui- assim ainda são roubados. São né? roubados, exatamente. Então, Yeah, o- coloca essa vedação elétrica. Primeiro muro, o muro, grande, exatamente. Tá, depois vedação a vedação elétrica, Ainda por coloca segurança. cães, segurança. Para Dentro da casa ainda coloca grandes câmeras. Exato, Mas para mesmo proteger assim, o homem. yeah. Então, é muito bom que um cristão tenha uma ambição de ver algo a mudar na sociedade. Isto é, tanto no trabalho, falo em geral, em trabalho, em qualquer sítio. Porque se um cristão ter uma ambição de ver coisas bonitas, ver algo organizado, não veria a necessidade de arranjarmos vedação elétrica, guardas, muito mais. Então, é muito importante que tenhamos esse conhecimento de que um cristão tem que ter o coração genuíno e carregar no seu coração a sabedoria que diz o seguinte: quem faz o mal não tem visto a Deus. Então, qualquer coisa que você vê que isto aqui não vai de acordo com Deus, melhor se afastar. Obrigado. Vamos lá ouvir também, irmão Lino, quais são as ambições que um cristão deve ter no mercado de trabalho? Bom, está escrito lá no livro 1 de Timóteo, capítulo 6, 9 a 10. Fala lá sobre o amor ao dinheiro. Não é? Que o dinheiro é a raiz de todos os males, não é? É importante que haja sim ambição, mas não sejamos gananciosos. Porque a ambição, sim, é necessário para que nós possamos crescer como pessoas, como indivíduos que estamos inseridos numa sociedade. O que estraga é a ganância. Querer mais daquilo que posso, querer mais daquilo que eu tenho. Porque na ganância depois vou trazer a inveja, não é? Na ganância depois vou me submeter ao obscurantismo que falávamos aqui. E nesta ganância ainda vou me meter em situações que não agradam a Deus. Enquanto que no livro de Colossenses, o capítulo 3, 23 a 24, somos exortados que tudo quanto fizermos deve ser algo que deve agradar a Deus. Então, se eu sou ganancioso no trabalho, eu como cristão vou declinar e não vou, se calhar,
proclamar o bom nome de Jesus Cristo por causa da minha ganância. Mas se eu for apenas ambicioso, Uhum. ambicioso numa perspectiva de desejar o bom para mim e para os que estão ao meu redor, mas sem extrapolar aquilo que é a medida daquilo que eu consigo fazer. Então ali não tenho nenhum problema. Muito Então, bem. a ambição até que é boa, mas não podemos ser gananciosos. Muito bem, temos já algumas mensagens ou alguns comentários, questões aqui no Facebook. Geraldo Manuel Cumbe escreve assim: Costa, gostava de saber do nosso convidado se é lícito que o cristão interrompa o trabalho para se dedicar à leitura da Bíblia em pleno período laboral. Geraldo Manuel Cumbe, muito canimambo. E volto a comentar aqui, o nosso Estado é laico. Daí a necessidade de se respeitar o protocolo de Estado e, quando estiver na sua casa ou no seu meio cristão, deverá observar o protocolo cristão. Acho que já estava a comentar aquele assunto que vínhamos. Mas ok, tem esta questão, meu amigo Geraldo aqui. Quer saber se é lícito o cristão parar de fazer o trabalho profissional para começar a ler a Bíblia. Por exemplo, se entra das 7h30 às 15h30, aí por aí 14, ou às 12, ou às 11, parar de atender. Se, agora, desculpa aí, quero orar, desculpa aí, tem que ler aqui a palavra de Deus. É ou não é lícito? Mas o próprio Geraldo já respondeu à questão dele. Já Mas ele já respondeu a sua própria questão. Quando ele diz que o Estado moçambicano é laico. Exato. Questões do Estado são questões do Estado. Questões da minha fé são questões da minha fé. Então, ele tem um intervalo. Se trabalha das 7h30 às 15h30, tem intervalo de almoço. No intervalo de almoço, ele pode muito bem usar aquele tempo para ouvir Deus falar com ele, através da leitura da palavra. Ou então pode usar aquele tempo falando com Deus, através da oração. De fato. Irmão Álvaro, um comentário sobre a questão do irmão Cumbe aqui? Essa questão, eu diria que já temos a resposta na própria Bíblia, no Antigo Testamento, onde, se não perco a memória, é na parte de Daniel. Ele ordenou que tem que orar 3 vezes por dia. E o rei disse, aqui não funciona aqui. Então, mas como ele era um cristão genuíno, ele orava 3 dias por dia. Ele tinha horário para orar. Mesmo estando a trabalhar, era obrigatório deixar de trabalhar e ir orar. E quando aconteceu... Então, para o irmão Álvaro, o cristão deve parar de trabalhar para ir... Para orar, exatamente. Segundo aquilo que está escrito, e é o que eu também digo. Temos que entender o contexto dessa escritura, não é? O contexto em que a escritura ela é relatada, sim. E depois percebermos o contexto atual em que nós nos encontramos. Sim, ele escreveu que orava assim 3 vezes ao dia. Bom, ele orava, o Daniel. Sim, orava 3 vezes ao dia. Aquilo era uma questão muito mais pessoal. Exato. Mas até porque nós temos que entender que a oração, ela não exige muito protocolo, se nós formos a prestar muita atenção. Ela não exige muito protocolo. Eu posso estar aqui agora a conversar com o Mano Costa, mas estando em oração. De fato. Então, se eu estou no serviço, tem que interromper. É por isso que o irmão Cumbe aqui fala de leitura bíblica. Da Bíblia, exatamente. Ele já tem esse conhecimento exatamente, que o irmão sim. Avelino está trazendo. Exatamente. A oração você pode fazer sem alguém descobrir. Mas se estamos a ler, vamos abrir a Bíblia. Todo mundo vai perceber. Na verdade, a nossa versão está muito atualizada. Cada qual carrega a Bíblia onde
onde queira que esteja, isto é. Não, na- mas no vamos lá, telefone. vamos esquecer a parte do baile. Ok. Não, Entramos- forma tradicional, há pessoas que ainda preferem usar a Bíblia em papel. No papel. Mesmo, exatamente. Ok. Nós é que estamos. Mas ainda que seja no telefone, eu acho que, de certa forma, se eu estiver a ler a Bíblia no telefone, Yeah. a pessoa vai perceber isto aqui. Está muito concentrado. Está muito concentrado. E já sabemos, os colegas são sempre de olhos curiosos e querem ver o que há de ver. Não, está a ler a Bíblia. Mas eu penso que não há nenhum problema. Eu gostaria até de relatar aqui uma situação da conversão de um irmão aí. A conversão dele foi dramática, de certa forma. Porque ele tinha uma certa postura que estava muito longe da vida cristã. Uhum. E de tão longe que estava, quando ele se converte, escandalizou muitos Fala sério. por causa da forma como esta conversão Tem conta. acontece. Ok. Mas ele era aquele que no seu intervalo passou a não ter vergonha nem problemas. Uma coisa que até um cristão, que nós dissemos que é cristão há anos, tem até vergonha de o fazer. Ele passou a não ter vergonha de o fazer. Que é estar no intervalo. Está sentado, não tem nada a fazer, está à espera, se calhar, de um outro período. Pegava na sua Bíblia, sentava e lia. Em vez de estar ali na roda de conversa, principalmente, se calhar, a fofocar aqui e ali, ele sentava com sua Bíblia e ficava ali a ler. Ficava ali a ler. Em algum momento que depois complica o cristão. É esta vergonha. Não, eu vou ser motivo de chacota porque estou a ler a Bíblia. Mas eu penso que quando você converte genuinamente, como disse o irmão Álvaro aqui, tudo quanto é vergonha vai embora. O mais importante é... Até o próprio só Cristo já comunhão. havia dito isso, né? Sim. Se tu tiveres vergonha de falar de mim diante dos homens, eu também vou ter vergonha de falar de ti diante do Pai. Aí Pai, está. É Muito isso, bem. isso Temos também o comentário do Emílio Nhamere, né? Diz que quem consegue ou mantém um trabalho por meio de corrupção enfrenta um problema. A Bíblia condena a desonestidade, o suborno e o ganho injusto. Está a comentar sobre o primeiro assunto. Exatamente. Por mim, o cristão deve respeitar a cultura, mas não praticar aquilo que considera contrário à sua fé. Está comentando aquelas duas questões, já viemos abordado. exatamente. Muito Canmam, Emílio e Nhamir são contributos realmente muito fortes sobre a nossa temática. E qual deve ser o propósito do cristão no trabalho? Qual deve ser o propósito? Vamos começar com o irmão Avelino. Ok. Em relação ao propósito no trabalho Exatamente, de um cristão. de um cristão, primeiro é saber por que ele está a trabalhar. Esse é o primeiro aspecto. E por que Deus lhe permitiu estar ali? Permitiu estar ali. Nós temos aqui o Provérbios 13:11, né? Ele diz: uma riqueza que é juntada aos poucos, ela cresce. Não é? Já dissemos que desde a criação, lá em Gênesis 1:28, está escrito que o homem foi colocado no jardim para dominar e lavrar a terra. Para trabalhar. Exatamente. Então, Deus me deu um labor, que é um trabalho. É para eu trabalhar. Trabalhar no sentido de, primeiro, é uma forma de eu dominar, este domínio que Deus me deu sobre a terra. Eu estar a lavrar a terra que Deus me deu, daquela maneira. Então, o meu propósito ali tem que ser de, primeiro, respeitar este meu trabalho. Ser justo no meu trabalho. Ser honesto neste meu trabalho.
não é? E, dadas as oportunidades dentro do meu trabalho, poder, através deste meu trabalho, juntar mais almas para Cristo. Porque isso é possível, tem que ser o meu propósito. E acima Porque de tudo... concordando com esse assunto que o irmão Avelino está trazendo aqui, a situação do Daniel, o orar 3 vezes, Daniel em algum momento trouxe inveja, não é? E os caras precisavam do ponto fraco. Para eles, o ponto Sim, fraco é era a a oração. sim. Quer dizer, de tanto pensar De forma absurda. Sim. os caras já não tinham capacidade de analisar as coisas. Quer dizer, pensar que a oração é o ponto fraco para o cara. Se a oração para nós é algo mais forte, É a coisa mais nos forte. conecta com Deus. Sim. Quer dizer, eles foram tocar num ponto Que muito... para eles era fraco, mas para mas Daniel para era o mais Deus, forte. exatamente. Então, já não estavam a tocar o Daniel, mas estavam a tocar o próprio Deus. Sim. Não é? É por isso que os caras fazem um decreto, induzem ao rei rei para ao erro, assinar o decreto a proibir a oração. E com isso, Daniel não aceitou cumprir o decreto, que ele proibisse de orar, adorar ao Senhor. E como resultado, levaram o cara para A cova a cova dos leões, né? E o prodígio foi visível, não é? E a segunda Bíblia, o rei, como já havia assinado e não havia mais volta, segundo a Bíblia, o rei até consentia. Mas como vou fazer? Ele até ele até fica com medo de cumprir o seu próprio decreto. Eu sei, mas já está assinado. E não há mais Não volta. tenho mais como. Então que esse teu Deus que você tanto proclama, clama, que te salve. Exatamente. Quer dizer, até o rei já reconhecia a grandeza de Deus que Daniel adorava. Muito bem. E eu penso que também foi o propósito de Deus mostrar ao povo, ou também foi o propósito de Deus de querer se manifestar. E olha, a partir desta ação, este povo vai me adorar. É por isso que depois daquilo virá um decreto. O instrumento maior até de conversão é o próprio rei que nós Exatamente. encontramos ali. O rei é que é o maior convertido e baixa um novo decreto que é para garantir que a oração nunca seja porque render, viram que na oração é mesmo forte. É fundamental. Agora, e o cristão, quando está lá no governo, vamos lá, por exemplo, nós temos reclamado muito, não é? Nós, como povo moçambicano, que o país não está bom, não é? Cada dia as coisas tendem a piorar, a crise aumenta, a moralidade está piorando. E o cristão é chamado para ser ministro. O cristão é chamado para ser conselheiro do presidente. E este cristão chega lá, em vez de usar o poder, a autoridade que ele tem, que é de possuir o Espírito Santo. Não todos, mas alguns, né? Que às vezes quando chegam lá nos envergonham lá, né? Se convertem, entram neste mundo de corrupção. Não é? Quer dizer, era uma oportunidade para que este cristão, através da sua oração, da sua fé, moldasse o presidente, moldasse os ministros, moldasse os deputados começarem a pensar nos benefícios diretos para o povo. Mas chega lá, conversa. O que vamos dizer sobre esses irmãos que têm a oportunidade de moldar os dirigentes e o povo moçambicano ter boa vida? Bom, o que é que nós temos que ver ali? A primeira questão é se realmente este é cristão ou não. Quer dizer, ainda há essa dúvida. Sim, há esta dúvida. É que nós falamos aqui de conversão genuína, não é? Ele é genuíno, é cristão genuíno, não é? Exato. É que nós podemos em algum momento confundir
ir à igreja todos os domingos, os sábados, dizermos que alguém é cristão Só porque vai só ao porque culto. vai ao culto de domingo, não é? Mas na verdade ele não pratica o ser cristão. Então é aí onde vem o choque. É aí onde vem o choque. Este teve a oportunidade, realmente, Deus pretende usar a ele como um instrumento de Conversão. mudança, conversão para aquele meio em que ele está a ser inserido. Em princípio, ele deve, de facto, carregar todo este caráter de ser cristão e vivê-lo naquele meio, não é? Que é para ajudar a salvar o povo que tanto reclama, não é? Agora, se chega lá, em vez dele converter as pessoas que estão lá através da sua atitude, principalmente, porque não vai ser através da palavra ou de proclamar o evangelho, vai ser principalmente através da sua atitude. Então, se a atitude dele não revela o cristão que há nele, então este nunca foi cristão. Yeah. Mas se ele tem uma atitude que revela Cristo, porque nós, a partir do momento em que assumimos que somos cristãos, o nosso caráter tem que revelar a Cristo. As pessoas têm que olhar para nós e verem a Cristo. Se não veem Cristo em nós, então nós já falhamos como cristãos. Já Deixa-me só falhamos ler como o comentário de cristãos. Emílio Yamire. Escreva assim: para mim, o cristão trabalha não apenas para ganhar salário, Realmente. mas para honrar a Deus através da sua dedicação, honestidade e bom testemunho. Colossenses capítulo 3, versículo 23. Tudo quanto fizeres, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. É muito carmão. Emílio Yamire hoje está a trazer Já havíamos até contribuições. mencionado esse versículo. Yeah, Sim. muito. Então, Yeah. na base ou na luz desta passagem da Bíblia, se tudo quanto eu fizer não agrada a Deus, não vai como é que é? A luz daquilo que Deus quer de mim, então eu como cristão já falhei. Exato. Preciso buscar a Deus primeiro, que é para poder me restaurar. Que é para poder me restaurar. Então, se eu não consigo fazer isso, se a minha atitude, o meu caráter não revela Cristo, conforme eu vinha dizendo aqui, não há espaço. Yeah. Amados irmãos, aqui no podcast João 8:32, o tempo voa muito rápido. Quando nós começamos a conversar, o assunto fica doce, fica agradável, não é? Mas o tempo também não para. Então, quero pedir aos amados para fazermos considerações finais. Vamos começar com o irmão Álvaro. Considerações finais sobre esta temática, assuntos relevantes que merecem destaque nesta temática. É bom, é muito grato, porque é um tema que nos ensina a cada dia que passa. Por mim, farei que é um tema que tem que converter a todos que estão ouvindo este programa e que haja uma conversão genuína. Obrigado. Muito Canmambo, irmão Avelino, também considerações finais sobre esta temática. O que é que vamos dizer aos caros internautas sobre cristão no mercado de trabalho, ética, ambição e propósito? Ok. Bom, eu vou basear aqui na passagem que o irmão Emílio trouxe aqui, Colossenses 3, 23 a 24, né? Nós encontramos aqui 3 eixos. A temática que levantou-se hoje tem 3 eixos. O primeiro eixo é o propósito. Tudo quanto fizermos, façamos como se fizéssemos para o Senhor. Tem o segundo eixo, que é a ética. Temos que fazê-lo de todo o coração. E depois temos a questão da ambição. A ambição, ela deve ser correta, porque a recompensa vem de Deus e não dos homens. Então, em linhas gerais, eu poderia falar nessa perspectiva. Muito bem, muito Canmamba. Ali quero agradecer aqui aos meus internautas
o Emílio Nhamire, não é? O Paulo Bila, Geraldo Manuel Cumbe, não é? São pessoas que nos escreveram aqui no Facebook, muito canimambo pelos comentários. Mas deixa só, antes de fecharmos a edição de hoje, bom, aqui no podcast João 832 temos um momento que sempre partilhamos com os nossos convidados, e o irmão Álvaro, o irmão Avelino não vão ser a exceção, né? Devem estar a se perguntar, meu Deus, que momento é esse, né? O coração deve estar aí a palpitar. Que momento é esse? Mas é um momento muito simples. Bom, queremos dar uma oportunidade ao irmão Álvaro, não é? Para convidar, né, uma figura que deseja lhe ver aqui no podcast João 832, sentado aí nessa cadeira, debruçando sobre a temática da Bíblia. Bom, convido ao meu amado irmão Bila para que venha compartilhar a palavra do Senhor no podcast João 38. É muito importante porque aprendemos muito e damos de aprender aos outros. Muito obrigado. Muito bem, beijinhos e abraços. Beijinhos e abraços a todos que estão ligados e a todos que aceitam a Cristo como Salvador. Obrigado. Bem. Vamos ouvir também o irmão Avelino, a oportunidade de convidar, né, alguém aqui para participar nas próximas edições, sentados aí nesta cadeira. Vamos ouvir o irmão Avelino? Ok, bom, por ser uma coisa que requer alguma dinâmica, eu até poderia convidar o irmão Emílio. Por acaso ele é meu irmão de igreja. Emílio Nhamire. Meu irmão de igreja, e poderia convidar a ele. Ele é muito curioso nesta questão da palavra. Então poderia, naquilo que ele já descobriu, se calhar poder vir aqui e compartilhar com os irmãos. Tudo bem. Aí ficou o convite para o irmão Emílio Nhamire. Beijos e abraços para minha esposa, Ana Manjate. Também mando saudações ali à minha mãe. Agradeço também ao pastor Arsênio Mula, que um forte canimambo, engendrou este convite aqui. Então, estamos aqui. Muito obrigado. É um homem de Deus muito simples, o pastor Mula, né? Arsênio Mula. Um forte abraço, que Deus abençoe o seu ministério, pastor. Quero agradecer também aos meus convidados, a louvar a Deus pela vida deles, por permitir que eles, tenham a oportunidade de estar aqui na edição de hoje do podcast João 832, 100% sobre o cristão no mercado de trabalho, a ética, a ambição e o propósito. Quero acreditar que o caro internauta tenha aprendido bastante e, a partir deste momento, poderá mudar, a forma de pensar, a forma de agir lá no seu trabalho. Se era corrupto, tem que deixar a partir de agora. Se era corrompido, então és a oportunidade de negar. Lembra, Jesus Cristo negou de ser corrompido, negou a corrupção. Negou a adorar ao Satanás em troca da riqueza. Então também siga o exemplo, porque você é o espelho, de Cristo nesta sociedade. Louva a Deus também pela vida da minha equipe de produção, o Remerliners, nosso produtor, ao Bruno, nosso operador de câmera, que garante que as coisas, as câmeras funcionam aqui nos nossos estúdios. Há um Pupa, o nosso realiza, ele que leva as coisas a chegarem até a si, caro internauta, da melhor forma possível. Agradeço a Deus pela vida desta equipe. Por hoje é tudo. Lembrando que voltaremos na próxima quinta-feira, quando forem 18 horas, com mais um tema super interessante para si, amado e amada internauta.
para terminarmos este podcast, como iniciamos com uma oração, é justo, é óbvio que vamos também terminar com uma oração, e desta vez não será o irmão Álvaro, mas sim o irmão Avelino, ele é que vai fazer a oração de encerramento para esta edição. Até na quinta-feira, Deus abençoe a todos vocês. Oremos. Senhor, te bendizemos, te agradecemos por esta oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui neste podcast para partilhar um pouco sobre aquilo que é a sua palavra. Muito obrigado, Pai, por ser conosco. Obrigado pelo seu favor em nossas vidas. Neste momento chegamos ao fim, nos retiramos deste lugar, mas não da sua presença. Ser com cada um dos que estão aqui presentes e que o Senhor os guarde para que numa próxima ocasião possamos nos reencontrar. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Amém.